Sejam todos bem-vindos ao Perguntando Teologia. Aqui quem fala é Thiago Jordão e normalmente sou eu quem respondo as perguntas, mas hoje eu estou aqui também para perguntar. Temos um convidado especial, alguém mais chegado do que irmão. Na verdade, eu tenho aqui um irmão não só em Cristo, mas um irmão também de família, de sangue. Tenho o privilégio de receber hoje para a nossa conversa aqui ele que é seminarista, Igreja Presbiteriana do Brasil, e que também é um artista e que por isso vem falar para a gente a respeito da relação do cristão com a arte. Tudo bom com você, Lucas? Seja bem-vindo ao Perguntando Teologia. Oi, Thiago, tudo bom? Graças a Deus. Muito bem, Lucas, quando a gente fala sobre a arte, a gente sabe que a arte envolve muita coisa, não é? A gente tem diversas expressões artísticas, diversas formas que o homem manifesta os seus pensamentos, seus sentimentos ao longo da história. Fala um pouquinho pra gente sobre qual é a função da arte no mundo em que nós vivemos. Esse é um tema muito legal, porque logo de cara ele esclarece várias coisas, assim. E eu acho muito interessante a gente entender o que é a arte a partir de uma visão da bênção de Deus na criação. A gente sabe que à medida que Deus cria, ele não simplesmente cria de maneira aleatória, e ele não cria coisas sem sentido, sem propósito e sem contexto. Ele cria e ele já cria moldando contexto, sentido e propósito. E quando ele cria, ele abençoa, capacitando e ordenando para esse propósito que ele criou. Então a gente vê lá na criação, você vê isso em Gênesis 1, quando Deus cria o homem e a mulher, depois de criar, diz lá o texto que Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Na verdade, ali a palavra frutificai seria dar frutos, né? E é claro que a ideia de encher a terra é muito mais do que várias pessoas espalhadas pelo mundo afora, né? É muito mais do que número de indivíduos, mas é encher a terra desses frutos, justamente. E é interessante que Deus dá essa ordem para os animais também. Frutificar, multiplicar-vos e encher a terra. Mas no homem a gente tem um aspecto que não tem nos animais, que é justamente a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus dá essa bênção para que a gente encha a terra da sua beleza, da sua imagem e da sua semelhança. E isso tem dimensões para a família, para o trabalho, para os estudos, o lazer, para todo tipo de coisa, né? Inclusive para a arte. Então, quando a gente pensa a partir de qual que é o chamado de um artista, dentro da visão da criação, você percebe que o artista ele foi chamado para, enquanto expressa suas ideias, enquanto produz algo que é feito para encantar, que é feito para ser apreciado e admirado, ele reflete atributos de Deus de maneira que ele glorifica a Deus naquilo que ele é, imagem e semelhança de Deus. Então, pensando num mundo perfeito, num cenário perfeito, esse é o chamado de um artista. Não apenas criar obras admiráveis, mas de uma maneira que expresse a beleza de Deus, né? E quando nós estamos admirando a arte, de repente, para aqueles que estão do lado de cá como não artistas, a gente sempre tem talvez aquela dificuldade de saber como apreciar, não é? Como que a gente de fato interpreta uma obra de arte, como que a gente reconhece o valor dela. E pra gente, às vezes, para nós que somos mais leigos no assunto, fica aquela sensação de que existe uma arte boa, uma arte ruim, alguma coisa que nós gostamos, alguma coisa que nós não gostamos, né? Aquelas artes modernas e que nós não entendemos muito significado. Como que a gente pode entender essa definição de arte a partir da perspectiva que você está trazendo da arte como o resultado dessa satisfação, desse relacionamento do homem com Deus? A gente precisa se perguntar e investigar sobre a maneira certa de lidar com a arte, de apreciar e de consumir a arte, né? E também de produzir a arte, porque a gente vive num contexto de queda, especialmente. Então, assim como o homem caiu e todas as esferas da sua vida, a arte também sofreu esse aspecto da queda, né? Então, a gente precisa entender que a arte ela é afetada pelo pecado. Então, existe sim uma arte ruim. A gente tem muito esse debate na sociedade sobre o limite das coisas, o que é bom e o que é ruim, né? O famoso debate lá sobre o limite do humor, né? Então, diante disso, você poderia dizer assim: arte boa é aquela arte que glorifica a Deus. E arte ruim é aquela arte que, de certa forma, ofende a santidade de Deus.
Mas isso pode também ser um pouco vago ou pode gerar alguma interpretação questionável, né? Se uma arte, por exemplo, que não é feita para um contexto de igreja, uma arte que não é feita para um contexto litúrgico, ou uma arte que não fala abertamente sobre Deus, e a gente pode usar o exemplo da música, se essa arte pode glorificar a Deus ou não. E algo interessante é que a arte, ela expressa a beleza de Deus muitas vezes, mesmo quando não é intencional, entende? Então, você pode ter uma pessoa que ela é um artista, ela não é cristã, ela não teme a Deus, pode ser até que ela declare não acreditar em Deus, né? Mas ainda assim, por ter ainda no coração dela, na vida dela, atributos de Deus, ela vai expressar de certa forma essa beleza. Uma coisa interessante da gente lembrar é que o homem não perde a imagem e semelhança de Deus. Ele continua sendo imagem e semelhança de Deus, mas com aspecto ali da queda. Então a gente pode pegar o exemplo de uma música com uma melodia muito agradável, muito boa, faz a gente pensar em coisas boas e expressa aspectos bons da vida, como euforia, alegria ou até melancolia. E pode ter até uma letra agradável ali, mas no meio daquela letra você percebe uma cosmovisão, uma tendência, algo que não está de acordo com a escritura. E então isso é um aspecto da queda ali, né? Você pode ter também uma música que foi feita para um contexto litúrgico, foi feita pensando em Deus, por exemplo, né? Foi feita para declarar verdades bíblicas, mas ali no meio daquela melodia, no meio daquela música, você percebe que o artista não fez algo para ser excelente, e até mesmo que tenha alguma inverdade teológica ali, digamos assim, né? Então, essa música, por mais que ela intenta ser para a glória de Deus, em algum momento ela falha. Então você tem, eu diria assim, esse aspecto da arte que é a idolatria. Ela é você colocar a criação no lugar do Criador, fala lá em Romanos 1, né? E outros textos da Bíblia mais. O homem começa a adorar a criação no lugar do Criador. E você também tem um outro aspecto que prejudica a arte, que é o dualismo. Eu acho que esses dois aspectos principalmente, que é você acreditar que uma arte só é boa quando ela leva o nome de Deus no seu contexto de maneira direta. Então, a partir dessa visão, a imagem e semelhança de Deus ainda no homem, as coisas que expressam a beleza e a santidade de Deus, você pode entender que uma arte ela tem aspectos bons e ela tem aspectos ruins, independente de ser feito ou não por um cristão. E cabe a nós, como produtor e consumidor de arte, ter um filtro, fazer uma análise disso e consumir de maneira, digamos assim, prudente. Certo. Deixa eu te trazer então uma pergunta, talvez 2 em 1 aqui, nesse sentido, que é o seguinte: para alguém que é um artista, como que você pode lidar com isso, a partir do momento que isso não só é a sua vocação, mas também é a sua profissão? Como que o artista deve se posicionar, o artista cristão, quando ele é colocado em meio a um mundo comercial que não está preocupado com a glória de Deus, entende? Bom, o cristão ele precisa se posicionar diante da sua profissão como filho de Deus, e isso vai implicar não só em selecionar aquilo que é belo e bom, mas entender que a arte ela possui uma ideologia, né? Uma arte ela sempre tem um pensamento por trás, uma cosmovisão. Então, o mundo comercial, muitas vezes ele vai propor para o cristão uma demanda, né, que nem você falou aí de uma encomenda, que fere ali os princípios do cristianismo. A gente pode ser bem claro em dizer que existem trabalhos que o cristão vai precisar recusar. Obviamente, isso significa, em alguns momentos, perder oportunidades de trabalho, perder oportunidades, talvez, de um contrato ou de uma encomenda específica que era um dinheiro que viria muito bem. Mas isso faz parte da lida do cristão nesse mundo, e apesar de representar em alguma medida um sofrimento, é justamente nessa dinâmica, nesse diálogo entre demanda e oferta do artista cristão que ele vai, digamos assim, remover parte da sujeira do mundo. Não que seja o propósito do cristão remover toda a sujeira do mundo ou trazer o céu para a terra de maneira plena, né? A gente sabe que é Cristo quem faz isso, mas nesse processo ele vai
assim como acontece em outras profissões, ele vai tornar o mundo um lugar um pouco melhor. Quem sabe também nesse processo ele vai ter a oportunidade de testemunhar, a partir desse diálogo com a cultura, testemunhar de um Deus que fala de coisas elevadas, testemunhar de um Deus que tem uma proposta diferente para aquilo que o homem tem vivido, e ele pode ter até uma oportunidade ali de falar de Cristo mesmo, para algum colega ou para algum cliente. Essa postura de aceitação e negação vai estabelecer esses dois pontos, né? Um é o aspecto do testemunho e o outro é o próprio aspecto de trazer beleza, conforto e coisas boas para o mundo. Muito interessante, Lucas. Muito interessante mesmo como essa definição que você traz de arte, ela vai mudando os entendimentos que nós temos, não é? Não só sobre a própria arte em si, mas também sobre o artista, sobre aqueles que consomem a arte, e especialmente acho que traz um alerta pra gente nesse mundo tão repleto de ofertas, não é? Em que o tempo inteiro você liga a sua TV, o seu streaming, você tem tantos filmes, tantas séries, tantas músicas, pra gente pensar justamente num consumo consciente, não é? Dessa arte. E eu gostaria de encerrar essa nossa conversa contigo pedindo para você falar para a gente quais você acha que são orientações práticas que os nossos ouvintes poderiam assumir a partir daquilo que você está trazendo, tanto para o artista como para o não artista, que é um consumidor de arte. O que você diria a partir da sua leitura que é o maior desafio e aquilo que nós mais temos que nos empenhar de modo prático no mundo de hoje? Bom, então eu diria que, talvez até resumindo algumas coisas que a gente colocou aqui e trazendo outros elementos novos a partir disso, é a gente combater o dualismo, tanto na nossa vida como promover essa fala, né, para outros cristãos e outras pessoas. Uma outra coisa seria combater a idolatria na arte, que no papel tanto do artista como no papel do consumidor de arte, significa saber dizer sim e saber dizer não para muita coisa, né? E nesse ponto aí, é interessante a gente pensar nisso que você falou sobre filmes e séries. Eu acho que um dos maiores pontos de encontro da pessoa com o mundo artístico hoje tem a ver com a Netflix, né? HBO, etc., e outras formas de você consumir filmes e séries. E muitas vezes a gente vê cristãos que não têm tido uma forma santa de proceder diante desse consumo de arte. A pessoa não sabe, mas ela não está consumindo só arte, ela está consumindo cosmovisões, ela está consumindo coisas que muitas vezes vão acompanhar ela durante todo o dia, coisas que estão agora na mente dela que talvez não deveriam estar, e ela poderia, no seu momento de lazer, estar se alimentando de outras coisas. Então, assim como o artista precisa saber dizer não para certas demandas, né, o artista cristão, o consumidor de arte cristão também precisa saber dizer não. E nem sempre isso é um processo fácil. A gente falando assim parece fácil, né? Na vida de ambos, não é fácil. Significa você muitas vezes negar algo que você queria muito, você ser mais criterioso e você ser até questionado por algumas preferências suas. A respeito disso é importante falar também que as pessoas têm uma sensibilidade diferente e uma capacidade crítica diferente. Tem certas coisas que uma pessoa poderia ver que outra pessoa não poderia ver. Tem certas coisas que uma pessoa poderia consumir, mas ela não convém que ela incentive outros a consumir essa mesma coisa, porque isso pode representar um tropeço para aquela outra pessoa. Então a gente tem que consumir de maneira consciente, pensando muitas vezes em nós, na nossa família. Tem pessoas que têm filhos, que têm, né, esposa, pensando nos nossos amigos, especialmente pensando na nossa vida, santidade com o Senhor. Além desse aspecto de combater o dualismo e desse aspecto de combater a idolatria, tem um fator muito importante aí também, que é pague o artista, por favor. Dê ali o devido crédito ao artista, dê o dinheiro que o artista merece. A gente vive na cultura da pirataria, infelizmente, e isso tem todo um contexto por trás, tem vários fatores, né, sociais e filosóficos por trás, e é muito difícil você roubar um banco. Existem muitos limites culturais para você entrar no mercado e levar alguma coisa de lá, mas é muito fácil e é muito acessível e é muito incentivado culturalmente você entrar num site pirata para assistir um filme que não saiu ainda na sua plataforma de streaming ali.
Então, esse seria mais um conselho que eu dou, assim, né? Consumir arte de maneira consciente nesse aspecto, pague o artista, por favor. Muito interessante, Lucas, muito interessante e de fato concordo demais com você sobre esse último aspecto, que nós temos várias formas de honrar, né, a quem merece a honra e vencer essa cultura da pirataria, como você colocou, é um desafio bem prático para nós, não é, quando se trata de consumidores de arte. Quero agradecer demais, Lucas, sua participação com a gente aqui hoje, deixar também o convite para os nossos ouvintes que mandem para a gente suas perguntas, suas dúvidas ou os assuntos que você gostaria que sejam tratados aqui no Perguntando Teologia, tá bom? Use as nossas redes sociais, compartilhe o conteúdo que você achar interessante. Essa conversa foi bacana para você, manda ela para mais pessoas, para que outras pessoas também sejam motivadas a reavaliarem, né, a sua postura como cristão, reinterpretar esse papel da arte no nosso mundo. Um grande abraço a todos e nós nos vemos então no nosso próximo episódio.